Galera, a estreia da série de The Last of Us do HBO Max. O que foi aquilo? Tudo que a gente sonhou por anos aconteceu. Eu tinha muita confiança nessa equipe, porque eu assisti o Chernobyl, eu vi como aquela série foi boa, foi envolvente, a caracterização dos personagens, e a hora que eu ouvi que o Craig Mazin estava envolvido nesse projeto do The Last of Us, junto com o Neil Druckmann, eu me animei demais. No papel tava tudo perfeito, tava tudo maravilhoso, pessoas super competentes por trás do projeto. Só que a gente sabe que na prática, principalmente se tratando de uma adaptação, as coisas são diferentes. E não é que deu certo, deu muito certo. Os personagens, os locais... Cara, aquele início com a Sarah, a atriz da Sarah, o quanto aquela menina desempenhou, pra mim ela foi o grande destaque do primeiro episódio. A gente pôde ver algumas coisas que a gente não viu no jogo porque não orna, não dá certo colocar ali num jogo porque seria muito tempo de tela, muita paradeira, como por exemplo a Sarah indo pra escola, tendo um contato ali com os vizinhos. Então eu acho que principalmente nesses detalhes, nessas brechas, a série explorou muito bem lacunas que a gente tem ali no jogo, que eles conseguiram preencher muito bem. Nesse início eu gostei do clima tenso também, de suspense, aquela movimentação toda, que é um clima que a gente teve, de certo modo, no jogo, mas eu acho que os caras conseguiram passar de uma forma muito melhor pra gente com a série, esse clima do início do surto, a movimentação da polícia, do exército, das forças dos Estados Unidos, o cotidiano das pessoas, principalmente ali da Sarah, né? Caracas, tem alguma coisa estranha acontecendo, mas eu vou seguir a minha vida de forma normal. Foi muito bom. E essas adições, essas mudanças, elas foram feitas de uma forma que não ofendeu o fã de The Last of Us. Agregou para a história, para o contexto, algumas cenas que tinham que ser iguais ali, idênticas, alguns diálogos que, na minha opinião, por exemplo, tinha que estar ali na série, como, por exemplo, a conversa do Joel e da Sarah ali no sofá, foi praticamente igual assim, mas não me incomodou. Eu acho que certas falas, certos diálogos, certas cenas tem que estar ali na série, como por exemplo essa. E assim também não dava para ser tudo igual, né? A gente teve mudanças pontuais ali, como por exemplo a forma como a gente conhece e encontra a Tess na série pela primeira vez, a relação dela ali com o Robert. Ao invés das armas, os caras adaptaram a bateria do carro, a relação ali do Robert com a Marlene. Quando eu tava assistindo, eu tava até na minha cabeça, né, por conta que algumas coisas foram exatamente iguais, porque na minha opinião, como eu falei pra vocês, deveria ser, e eu já tava pensando, cara, tô esperando o momento que a Tess e o Joel, eles vão lá pra quebrar o braço do Robert e na sequência matar o infeliz. Só que foi até uma surpresa boa a hora que eles chegaram lá, encontraram a Marlene ferida por conta do confronto ali com o Robert e a turma dele, por um outro motivo. Então foi muito bom. E falando em mudanças ali, a forma como a gente viu o primeiro infectado, os vizinhos do Joel e da Sarah, galera, que clima! Eu não consigo falar pra vocês se aquilo foi um clima de suspense, de terror. Eu que assistia muito filme de suspense e terror na época, mas parece que foi uma mistura muito bem feita dos dois. A velha ali, né, com todos aqueles tiques dos infectados que a gente já sabe. E depois ela ali, cara, com uma pequena referência ao primeiro zumbi lá do Resident Evil 1, foi muito bom. E eu achei interessante também a velocidade do infectado na série. Eu achei que foi uma adaptação muito boa, para dar até um senso de urgência e uma perseguição ali durante os confrontos, durante os combates, já que a gente não tá falando de um videogame, que é outra coisa. Aquela explicação ali no começo sobre o fungo, sobre a infecção, foi excelente até para localizar a galera que nunca teve contato com o jogo, então os caras acertaram aí também. E voltando a falar dos personagens, galera, o Pedro Pascal, cara, o cara ficou perfeito como Joel, na minha opinião. O pessoal falou muito da Bella Ramsey, eu já recebi toda a série aqui. Aliás, eu vou agradecer a HBO por ter me mandado, só que a série tá toda em inglês. E até para acompanhar com vocês, para ter esse feeling, esse hype, acompanhar com vocês
o lançamento dos episódios, eu ainda não assisti toda a série. Aliás, eu só assisti o episódio que saiu de fato no HBO Max, o episódio dublado. Causou uma certa estranheza na hora que eu ouvi as vozes dos dubladores dos jogos na série, mas depois fui acostumando e eu acho que foi um acerto também colocar os dubladores, pelo menos o dublador do Joel, da Ellie, do Tommy, da Marlene, colocar eles na série. Bom, eu tava falando pra vocês sobre o Pedro Pascal. Galera, que Joel, cara. A Bella Ramsey, o pessoal falou que ela desempenhou muito bem, como eu tava falando pra vocês, mas eu ainda não assisti toda a série. Não deu pra ver ainda o desempenho dela, já que ela teve pouco tempo de tela nesse primeiro episódio, mas já causou uma boa impressão. Eu acho que o problema da Bella Ramsey, entre aspas, é que ela não tem aquele rosto angelical que a Ellie dos jogos tem, mas ela tem aquela vibe, aquela fúria, aquela personalidade da Ellie. Agora o Tommy, que eu também estava um pouquinho desconfiado do ator dele, cara, casou muito bem. Os destaques, aliás, eu dei o destaque para a Sarah, mas não só para a atriz da Sarah, como para o ator do Tommy também. Eu acho que ele foi muito bem. Teve um detalhe ali, né, que a gente não sabia na série, qual era exatamente a relação da Tess e do Joel. Eu achava que eles eram amigos, uma pequena dúvida, de repente poderia rolar ali uma amizade colorida, mas deu pra perceber de fato ali na série que a Tess e o Joel, eles tinham algo mais do que uma simples amizade. Se for pra listar um único ponto negativo, assim, na minha opinião, na série, um detalhe ali que eu não gostei muito, preciso assistir mais uma vez, mas hora que eles estão saindo ali pelos esgotos, saindo da zona de quarentena, a Tess, o Joel e a Ellie, eles encontram aquele guarda que o Joel negociou ali no início do episódio. Eu acho que foi meio, pelo menos de primeira impressão, meio bobo aquele encontro. Eles foram pegos de forma muito fácil e muito boba ali, se entregaram rápido, né? Mas enfim, é um mínimo detalhe diante de vários detalhes maravilhosos que a gente teve. Galera, sonho realizado. Bom, essa foi uma resenha para vocês. É claro que a análise nos detalhes sai lá no meu canal de games. Aliás, a gente teve problema com esse primeiro vídeo por conta das ilustrações. É diferente de uma resenha lá no meu canal de games, né? A gente faz aquela análise detalhada nos mínimos detalhes, destrinchando tudo, ao contrário dessa resenha mais livre aqui, com câmera ligada. Aliás, foi até um dos motivos que eu resolvi criar esse canal aqui para vocês, de ligar a câmera e conversar sobre determinado assunto, trazer a minha opinião, conversar aqui de fato com vocês. Isso porque eu acho que o meu canal de games ele tomou uma forma tão grande que ele se deslocou um pouco do Lucas Scalon, da personalidade. Lá também eu ligo a câmera no final dos vídeos, dependendo do tema, do assunto, converso, dou a minha opinião, mas aqui eu acho que é uma forma mais livre para fazer isso, para conversar sobre diversas coisas, diversos assuntos, ou da cultura pop, ou do mundo dos games. Espero que vocês tenham gostado e assistam a análise nos detalhes lá no meu canal de games, beleza? É isso então, vejo vocês por algum canto da internet. Tchau!